Saudações, como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar, é o que eu desejo para vocês. Neste vídeo eu vou falar sobre um acontecimento em 2009, onde há um mistério envolvido neste caso. Não sabemos até hoje se é um caso criminoso, se é um suicídio, né, que não deixa de ser um crime, devido às circunstâncias, e vocês vão entender o porquê. Bom, a família Jameson, ela morava em Oklahoma, lá nos Estados Unidos. Então, no dia 8 de outubro de 2009, a família saiu de carro. E em novembro do mesmo ano, no banco de trás do carro, Maisie, que era uma cachorrinha, ela foi encontrada quase morta. Ela somente sobreviveu porque ela comeu suas próprias fezes. Bom, e era uma picape. E na picape estava a carteira de Bob, a bolsa de Sherilyn, um GPS, roupas, um telefone celular e nada mais, nada menos que 32 mil dólares. É muito dinheiro. E esse dinheiro ele estava ali sob o banco do motorista. Bom, Bob era o pai, Sherilyn a mãe e Madison a filha. E a picape ela estava assim realmente abandonada. E como os documentos que estavam dentro do carro, né, continuaram ali todos os objetos, foi possível identificar a família. Agora, no dia 16 de outubro, a patrulha rural, ela encontrou, né, o carro, então eles fizeram ali uma busca aos arredores. Mas o problema era mais sério, porque simplesmente os três desapareceram daquela área. Então, uma grande busca ali na área foi realizada com a ajuda de voluntários, cavalos, cães farejadores de cadáveres e helicópteros. Mas, infelizmente, nenhuma pista da localização da família dessas três pessoas foi encontrada. E assim se passaram 4 anos e as buscas já tinham cessado. Mas, em novembro de 2013, ou seja, 4 anos depois, após o desaparecimento dos Jameson, os restos mortais foram encontrados. Dois caçadores de cervos estavam patrulhando o Red Oak, que fica a 5 quilômetros de onde a caminhonete dos Jameson foi encontrada, e eles acharam o quê? Fragmentos de ossos, pedaços de roupas, sapatos, dentes. E a identificação da causa das mortes, né, e as circunstâncias do desaparecimento permanecem sem resposta. Bom, pessoas relataram que a situação dos Jameson não estava boa. O Bob, ele não trabalhava, pois ele era aposentado devido a um acidente de carro há anos atrás. A Sherilyn, ela sofria de depressão e não levava o tratamento a sério, né? Ou seja, não tomava os remédios corretamente, não ia com frequência ao psiquiatra, psicólogo. Agora, ambos recebiam ajuda financeira do governo e estavam ali com seus 32 mil dólares. E eles tinham também, né? Eles estavam movendo 3 processos. Um era contra o pai de Bob. O outro era contra o proprietário do carro que o Bob havia sofrido acidente há anos atrás. E também estavam tendo problemas com a escola de Madison. Agora, durante essa turbulência toda, né, na descoberta aí dos corpos, o pastor Gary Brandon, ele disse que ele foi visitar a família, né, na época que eles estavam vivos, e ele revelou que os Jamesons acreditavam que a sua casa era mal assombrada. A menininha, né, a filha, ela dizia conversar com duas amigas imaginárias. E o Bob dizia que via espíritos na casa. A Nick, que era uma amiga da Sherilyn, ela disse já ter visto uma Bíblia satânica na casa deles. Então, digamos aí que a situação espiritual da família também já não estava boa. E na propriedade dos Jamesons havia um grande container. Esses containers, né, de metal,
e que é para armazenamento. O que a família estava planejando com esse container? Comprar um terreno em Red Oak e mover o container para lá e morar. Deviam estar aí querendo ficar distante da cidade, né, da movimentação. Enfim, né? Cada um faz a sua escolha. Mas em novembro de 2013, quando os corpos foram encontrados, esses caçadores, eles estavam ali num local de caça. Então, eles tropeçaram, né, nos restos ali parciais dos esqueletos e, enfim, conseguiram chegar, né, à conclusão de que eram os 3 da família Jameson. Bom, aí vem as teorias. Muitos dizem que eles simplesmente se perderam na floresta. Então, algumas pessoas aí acreditam que as mortes foi um caso infeliz, né, de exposição na floresta, porque se perderam, não conseguiram voltar, então, no entanto, ficam sem água, sem comida, desidratados. Mas muitos não levam essa teoria a sério. Por quê? Eles deixaram tudo no veículo, inclusive o telefone celular. E é algo que uma pessoa não deixaria para trás, né, antes de caminhar para uma floresta. E também Bob, ele tinha sérios problemas na coluna. Então ele não ia fazer uma caminhada de 5 quilômetros, sendo que ele tinha esse problema na coluna. E outra coisa, pessoas da família também disseram que a Madison, a menina, ela nunca deixaria a Maisie, que é a cachorrinha, para trás, né? Se você vai fazer uma longa caminhada, você não vai deixar o cachorrinho preso dentro do carro. Agora, durante também a investigação, alguns conhecidos alegaram que Bob e Sherilyn eram usuários de metanfetamina. E as autoridades ali na investigação encontraram um vídeo bizarro do casal no dia que eles desapareceram. Bom, o que mostrava nessa câmera? Mostrava que Bob e Sherilyn estavam colocando objetos dentro da caminhonete, né, da picape. Porém, eles estavam assim em um estado de transe. Por quê? Eles iam na caminhonete, iam até o carro, eles se cruzavam, né, ali entre eles, paravam, um olhava para o outro, não trocavam sequer uma palavra. Então, assim, pareciam zumbis. Tava uma coisa assim, muito estranha. E na câmera mostrou também que a Sherilyn colocou uma pasta marrom dentro da picape, mas a pasta não foi encontrada lá no dia. Agora, apesar disso tudo, né, as autoridades não encontraram evidências de que eles estavam consumindo ou traficando algum tipo de droga. Então, essa hipótese aí de tráfico já pode se descartar. Outra hipótese foi uma questão de duplo homicídio e suicídio. Por quê? Uma marca de tiro ela foi detectada por um perito. Mas aí houve discordância entre peritos sobre o buraco no crânio de Bob. Então suspeitam que Sherilyn atirou nele e depois matou a filha e suicidou-se em seguida. Embora não há evidências, ok? É apenas uma suposição. Porque a Sherilyn, ela possuía, sim, uma pistola calibre 22 que ela mantinha ali dentro do carro. Porém, a arma nunca foi encontrada. Então, pode ser que tenha acontecido essa questão do homicídio ali, né, e suicídio em família, mas cadê a arma? Se pegaram a arma, chegariam naturalmente até a caminhonete, porque ela ficou exposta ali numa parte, digamos, que parece meio desértica, né, porque é só terra, que depois vem a parte da floresta. Então, muito estranho isso daí também. Agora, um dos suspeitos foi um homem chamado Kenneth Bellows. O que aconteceu? O Bellows, ele morou, né, um tempo com a família, meses antes deles desaparecerem. Porém, houve uma briga ali entre Bellows e a família, então ele foi expulso da casa deles. Ele seria, né, um grande suspeito. Porém, na investigação, nada foi comprovado contra o Bellows.
E mesmo porque tem a questão ali dos objetos, do dinheiro. Agora, a mãe de Sherilyn, tá? Ela se chama Connie. Ela ainda acredita que a família foi assassinada por um culto religioso, porque eles faziam parte de um culto. E a amiga, uma amiga que se chama Nikki, ela recebeu inclusive uma ligação anônima de uma mulher que ela afirmava ter visto o nome de Sherilyn na lista de alvos de uma seita. E era uma seita que se chama os Cavaleiros Brancos Unidos. É uma seita que fica ali no sudoeste de Oklahoma. Então, também especula-se que o pai de Bob pode ter mandado matar a família, visto que ele era dono de um posto de gasolina e Bob trabalhou lá. Lembra daquele processo que ele estava movendo contra seu pai? Foi por isso, porque Bob alegou que trabalhou no posto e ele não recebeu o valor combinado. Então ele levou o pai até a justiça. Agora, o pai de Bob, uma grande questão aí. Dizem que o pai de Bob pode ter mandado, né, matar a família. Mas o pai de Bob morreu 2 meses depois dos Jameson terem sumido, tá ok? Mas o irmão de Bob diz que o pai já estava internado há meses antes da morte dos Jameson, né? Do desaparecimento dos Jameson, porque a morte mesmo não dá pra gente saber qual foi a data exata. Mas eles sumiram em 2009 e o pai dele já estava internado há meses antes. Então é pouco provável que ele tenha mandado matar, né? Enfim, também não podemos duvidar disso. Agora, um xerife chamado Israel, que foi o investigador principal na época do desaparecimento, ele pediu demissão em 2011. Ele simplesmente alegou que ele se sentiu culpado por não encontrar o assassino da família. Bem estranho isso, né? Porque a polícia ela já está acostumada com essas coisas. E por causa de um caso, né, ele se afastou, ele chegou a pedir demissão. Estranho também. E o pastor Gary Brandon, depois disso, ele se mudou e nunca mais falou sobre o incidente. Então tá aí 2 pessoas diretamente envolvidas no caso que sumiram, né? Não quiseram mais mexer com o caso. Então dá para notar que há algo muito cabuloso aí nesse caso. E na casa também dos Jameson foi encontrada uma carta com 11 páginas que foi escrita por Sherilyn, onde ela reclamava muito do Bob. Falava que ele era um eremita, que ele não se importava com a família. Haviam ali diversas reclamações. E uma outra teoria popular também foi de que os Jamesons estavam envolvidos no tráfico de droga. Mas as pessoas ali envolvidas na investigação disseram que é pouco provável. Primeiro porque o dinheiro ficou na caminhonete, né? E também se fosse uma negociação de drogas, os Jamesons não teriam levado a filha, a cachorrinha. Então, assim, não condiz, né, com os fatos. Agora, o caso é um caso assim, tão estranho que em março de 2018, né, há pouco tempo, o caso da família Jameson, ela foi até discutido num episódio do programa BuzzFeed Unsolved, que foi intitulado como O Perturbador Mistério da Família Jameson. Porque realmente é um caso cabuloso, né? Agora, existem assim muitas pistas, muitas possibilidades diferentes a serem consideradas, claro. Mas todas as pistas, elas levam a um beco sem saída. E cada pergunta que se faz, surge ainda mais perguntas. Bom, esse foi um dos casos aí intrigantes, sem resposta, que fica muito difícil devido às circunstâncias, né? É um caso muito cabuloso devido aos acontecimentos. E é curioso que, né, você tem ali os corpos, você tem a picape, tem a questão das digitais, onde os corpos foram encontrados,
Várias pessoas da família, amigos, deram relatos. Quer dizer, há muitas pistas, mas ainda assim nada foi solucionado até hoje. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história. Lógico que não é uma história agradável, mas eu digo no sentido de misterioso, né? De como que coisas acontecem na vida, parecem ser simples, mas não é. E se gostaram do vídeo, deixa aí seu joinha. Se não está inscrito, se inscreva. Indique o canal para quem gosta desse tipo de assunto. Ajuda aí a fortalecer o canal crescer, para eu ter um incentivo de sempre estar postando aqui, né, uns casos super cabulosos. E o que eu desejo a vocês é claro e sempre que fiquem na paz.